Bem-vindo ao culto online ABCNI. Que bom ter você aqui. Não assista a este culto. Participe dele. Reúna toda a sua família. Compartilhe com seus amigos. Esqueça as distrações. Desligue-se de tudo e conecte-se com Deus. Ele te ama tanto e tem algo para você hoje. Não importa onde você está, vamos juntos adorá-lo e dedicar este tempo somente para Ele. O nosso culto vai começar agora. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe a sua família. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. ABCNI. Amar e servir. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor por tudo que Ele tem sido e feito por nós? Aleluia. Ainda habita em nós, né? Grande misericórdia. Bom, irmãos, eu fui incumbido de trazer uma palavra de ensino. E depois haverá uma palavra específica para esse momento, para os nossos obreiros, nossos consagrandos. Lembrando que o responsável pelo ensino na igreja é o pastor da igreja. Mas em alguns momentos, por não conseguir fazer tudo o tempo todo, ele delega a função, mas nunca a responsabilidade, que continua sendo dele. Abra sua Bíblia, irmãos, um texto muito rico de conteúdo, que é Efésios. Pode ficar sentados. Se levantar para cada texto, vai doer as pernas. Efésios capítulo 2, 8 e 9. É um texto muito rico, muito usado em evangelização. Um texto que eu aprendo muito. E diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Eu tenho três estudos, né? Dentro desse versículo. A teologia da fé, que eu já preguei aqui, mas acho que foi num domingo, explicando que fé não é crer. E quem disser que fé é crer somente, estraga o conceito de fé. Teologia das obras. Nunca vamos conquistar a salvação por nossas obras, mas ninguém será salvo se não obedecer. E a teologia da graça, que é o que vamos falar hoje. É o que vamos desenvolver hoje. Então, teologia da graça, o que a Bíblia ensina sobre a graça de Deus e o que podemos aprender. E toda a Escritura é útil. E tudo que nos foi revelado é para o nosso bem. É para a nossa correção, é para a nossa instrução, para que sejamos aptos para toda boa obra. Eu creio que vai ser útil para todos. A palavra graça, o uso da palavra na tradução de Almeida. Almeida, para quem não sabe, foi a primeira tradução completa na língua portuguesa. Não o português Brasil, mas o português Portugal. João Ferreira de Almeida, pelo que eu li, ele era de Portugal. E dentro das suas atividades, ele traduziu toda a Bíblia praticamente. O finalzinho de Ezequiel e os profetas e os 12 profetas foi outra pessoa, porque ele faleceu. E é interessante que a palavra graça na segunda parte da Bíblia, que chamamos de Novo Testamento, ela aparece 132 vezes em Almeida. Mas na Bíblia, na primeira parte da Bíblia, que costumamos chamar de Antigo Testamento, ela aparece só 47. Mas a primeira parte da Bíblia é 3 vezes mais conteúdo que a segunda parte. Então, praticamente, a gente percebe que na tradução de Almeida, fala-se pouco de fé na primeira parte da Bíblia. Fala-se pouco de graça. Mas não tem fé, não tem graça? Tem. Mas não sei porquê, são outras palavras utilizadas. A palavra graça e fé é muito utilizada no Novo Testamento, mas pouco no Antigo. Mas está presente a doutrina e a gente vai reconhecer isso. A ideia por trás da palavra, o que significa a graça?
Se eu perguntar, 99% vai dizer favor imerecido. E não está errado, não. Mas vamos desenvolver essa ideia. A ideia por trás da palavra graça, tanto no grego como no hebraico, é misericórdia, bondade, benevolência, fidelidade, benignidade, conceder um favor, sentir solidariedade, compaixão. É a ação sincera de uma pessoa que tem algo a dar para alguém com necessidade. É a ação que parte de um superior para o inferior que não possui qualquer merecimento, mérito. É uma disposição graciosa, amigável, da qual procede o ato benevolente. É graciosidade, ternura, clemência, boa vontade. Essa é a teoria. E é o significado básico da palavra recede, para quem estuda, né? Gosta do original, recede no hebraico e caris no grego. Agora, uma coisa é certa. Deus é a única fonte da graça. Se você quer graça, é Deus quem tem. Aleluia. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo, olha lá, estão me ajudando lá. Agora é 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Vamos ficar no texto, na frase aqui. O Deus de toda graça. Toda graça. Ele é o autor, ele é a fonte. Aleluia, está precisando de algo, é a graça. E tudo que pedides ao Pai em nome do Senhor Jesus, saiba que segundo a vontade dele, é claro, ele vos dará. A graça de Deus é a boa vontade de Deus. Vamos ampliar um pouquinho esse favor imerecido. É a boa vontade de Deus motivada pelo seu amor em nos dar algo que não possuímos. Se você tem, Deus te dá mais um, já não é graça. Graça eu não tenho. Não temos como conseguir. Se você pode, através dos seus esforços, conseguir, Deus vai deixar que você consiga. A graça é quando você não pode conseguir. Você não tem jeito de alcançar. Ultrapassa seus limites. Aí a graça vai agir. Não fizemos nada por merecer. Não, eu trabalho e mereço o meu salário. Isso não é graça do teu patrão. Ele trocou. Ele fez uma troca com você. Você deu X tempo e ele te dá o dinheiro. Agora, a graça, você não fez nada. Nem nunca vai fazer nada. E daqui 1 milhão de eternidades, ninguém poderá dizer, eu estou aqui no céu, porque mereço. Mas você vai glorificar Deus e dizer, eu estou aqui, pela graça. Aleluia. E precisamos muito. Se não precisamos, não é graça. Mas é essencial que precisemos daquilo. Para que a graça de Deus haja, é preciso que precisemos daquilo. Em resumo, por sua graça, Deus está pronto para nos dar o que não merecemos. Aleluia. E por essa mesma graça, um braço da graça, que seria a misericórdia, Deus está pronto para não nos dar o que merecemos. Aleluia. Ele poderia nos dar o que merecemos. O que é que você merece? Seja franco. Quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais eu fico maravilhado com o amor de Deus. Eu não vou julgar você, mas a única coisa que eu mereço é o lago de fogo. É o juízo final. Mas Deus nos amou de tal maneira que ofereceu sua graça. Nos tirou de um charco do lodo. E nos colocou os pés sobre uma rocha. E hoje temos um novo cântico. Cântico é para contar o que Deus fez. Aleluia, uma nova experiência. Eu creio que todos têm experiência do que era, do que é
e o que havemos de ser. Aleluia. A graça reflete a essência de Deus. Ele é amor. Irmãos, houve nos panteões, panteão sumério, africano, nórdico, greco, romano, havia deuses ligados ao amor. Vênus, Afrodite, era deusa do amor. Mas é sempre o amor sexo, é o amor erotismo, é o amor atração física. Esse amor que a Bíblia revela que Deus é amor, é só o nosso Deus. Ninguém se compara a esse Deus. Aleluia. Em 1 João 4,8, João declara: aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama como Deus ama é porque não tem comunhão com Deus. Você sabe como é que eu identifico que alguém tem comunhão com Deus? Porque ele passa a amar como Deus ama. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Quem permanece amando é porque permanece em Deus, porque Deus é amor. Quem anda com Deus vai ser como Deus é. Quem anda com Deus vai amar como Deus ama. Aleluia. É muito comum dizer assim, o mundo precisa de amor. Mas sempre quando alguém diz que o mundo precisa de amor, está falando do amor humano, amor principalmente erotismo. O mundo precisa de amor, mas é o amor de Deus. E esse amor de Deus, a fonte é Deus. Só está em Deus. Mas Ele derrama esse amor nos corações dos fiéis. E nos capacita a obedecermos a sua lei. O amor de Deus é um amor, e o amor é a origem da graça. O amor é o motivo pelo qual a graça age. O amor de Deus é um amor incondicional. Não importa o que você é, Ele te ama do mesmo jeito. Você sabia que não importa o que você faça, Deus continua te amando? Você não pode fazer nada para Deus te amar mais. E por mais que alguém faça algo errado, Ele não vai amar menos, não. O amor de Deus é pleno, é total, completo. Porque o amor de Deus reside nele e não no amado. O amor de Deus reside em quem Ele é. E independe de quem eu e você somos. Então Deus se alegra com todo tipo de jeito. Não, se alegrar não. Ele se alegra com o fiel, mas Ele ama a todos. Este é meu filho amado que me traz alegria, porque é fiel. Mas Deus ama a todos do mesmo jeito. Aleluia. Quem está acompanhando João 1,17? Vamos voltar. Falei do amor porque a graça é a manifestação desse amor. João capítulo 1, versículo 17. É um delay, está dando um delay ali, mas tudo bem. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos, é um perigo alguém interpretar que na nova aliança... Opa, que história é essa de nova aliança? Irmãos, o centro da Bíblia é a obra messiânica do Senhor Jesus. É o Messias que restauraria todas as coisas. A Bíblia começa com o Éden perfeito e termina com o Éden restaurado. A nova criação, o novo Éden, não importa o nome. Mas começa com a perfeição, termina com a perfeição. E quem vai promover todo esse processo é o Messias, como agente de Deus. E antes de Cristo, havia a promessa do Messias. É a antiga aliança, o Messias virá. Lá no Éden, Deus disse, da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Para Abraão, Deus disse, do teu descendente, abençoarei todas as famílias da terra.
Para Davi ele disse, do teu descendente reinará para sempre. Então era sempre promessa, ele virá. A antiga aliança se resume em: o Messias virá, aguardem, sejam fiéis, obedeçam à lei de Deus, imitem o Senhor naquilo que Ele revelou, e aguardem o Messias que Ele virá nos resgatar. E a nova aliança é o cumprimento. Pelo menos a primeira vinda. Temos a segunda vinda que vai desencadear uma série de eventos que culminarão no novo céus e nova terra. Mas a primeira vinda já aconteceu, que é para resgatar a mim e a você, para perdoar os nossos pecados. Então a antiga aliança é antes da vinda do Senhor, nova aliança após a vinda do Senhor. E quando diz aqui, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo, um equívoco é dizer que na antiga aliança não havia verdade, agora chegou a verdade. Não, eu concordo que o Messias completou a verdade. O Senhor Jesus trouxe o que faltava. Aleluia. Não se estuda a primeira parte da Bíblia sem a segunda, nem a segunda sem a primeira. Nós temos um livro, uma coleção de livros, 66 livros, e todos são relevantes para formarmos as doutrinas que cremos. Então o Senhor Jesus completou a verdade. E outro erro é dizer que na antiga aliança não havia graça. Eu ouço muito isso. Hoje vivemos a era da graça, antes era a lei. As pessoas eram salvas por obedecer à lei. Me diz o nome de uma pessoa que obedeceu à lei. 100%. 99 não serve. 99,999 também não serve, tem que ser 100%. Esse é o cara. Na antiga aliança, o nome de quem obedeceu toda a lei. Não tem. Ah, mas eu consegui obedecer 100% da lei. Tudo bem, mas você tem um passado de desobediência que já te condena. Santo é o que não peca, santo é o que nunca pecou. Agora dizer que não há graça na lei, a gente vai ter que mudar um pouco isso. Sempre houve graça, porque Deus é o mesmo. Eu concordo que a nova aliança trouxe uma graça completa. As conquistas de Cristo na cruz trouxe uma graça completa. Atingiu o ápice, mas a graça sempre agiu. Como eu disse, no Éden, nossos primeiros pais caíram, erraram. Deus podia dizer, todos vocês para o lago de fogo. Mas Deus os vestiu. Aleluia. E prometeu o Salvador. Primeira profecia messiânica foi naquele momento, pós-queda, logo, imediatamente, eu vou providenciar alguém que traga vocês de volta à minha presença. Aleluia. Isso é graça. A graça, a lei, se você observar, a lei está cheia da graça. A lei de Deus mostra o caráter de Deus e o padrão que somos julgados. Escute, a lei de Deus mostra o caráter de Deus e o padrão que eu e você seremos julgados. Após a morte vem o juízo. Deus vai, cada pessoa que morre, ele dá de cara com Deus e Deus o julga. Qual o padrão? Ele mesmo. Quem que vai sobreviver a um juízo desse? Olha, eu sou assim. Você tem que ser igual a mim, porque eu te fiz igual a mim. Eu te fiz igual a minha imagem e semelhança. Aleluia. Como você está? Aí é que está, irmãos. Ou alguém é pecador, ou alguém é perdoado. Quem nunca foi perdoado, ele vai estar diante do juiz e não vai sobreviver a esse juízo. Mas não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que foi perdoado pela graça, ele pode se apresentar diante de Deus. E o juízo de Deus, a justiça de Deus sonda dos pés às cabeças. E pelos méritos de Cristo, Deus vai dizer, nossa, você é santo como meu filho, você é justo como meu filho. Você não tem pecado. Porque recebemos pela graça a justiça de Cristo. E não há mais culpa. Não há mais dívida. Mas tudo isso é a graça.
Mas essa graça já estava na antiga aliança. É isso que estamos falando agora. E a lei de Deus diz assim: todo aquele que pecar deve morrer. E se for pego fazendo isso tem que morrer. E se fizer aquilo tem que morrer. Mas alguém pode morrer no seu lugar. Aí deu uma listinha de animais. Se alguém pecar, tem que morrer. Mas alguém pode morrer no seu lugar. Pode ser um novilho, pode ser uma cabra, um bode, um carneiro, um cordeiro. Mas eu sou pobre, tudo bem, você não pode comprar um boi. Quanto que é um boi hoje, hein? Imagina. Se fosse assim hoje para obter o perdão, hein? Ia ser uma boiada aí na frente. Os pobres vão dizer assim: eu não tenho como comprar. Não, então pode ser 2 pássaros ou pombos. Dá para você? Aí outro vai dizer: não, para mim não dá. Então pode ser ave, pode ser farinha. Isso não é graça? O que importa é que você se levante. O que importa é que você se arrependa. O que importa é que você não peque mais. O que importa é que a partir de agora você confie no teu Senhor e ande em retidão com Ele. É daqui para frente. Erabasturianda lamai. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se me olhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Cadê os animais? Cadê o novilho? Cadê a cabra? Não tem, porque o que Deus realmente quer é um coração quebrantado. Isso é graça. Eu estou lendo 2 Crônicas. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Mas se eu não trouxe nada, você trouxe um coração contrito e quebrantado. Você trouxe um coração arrependido, é isso que eu quero. Você pode glorificar a Deus por tanto amor, por tanta misericórdia. Samuel resumiu isso. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em obediência à sua palavra? A obediência é melhor do que essas ofertas. E a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Irmãos, o que Deus quer e sempre quis é compromisso com a sua lei. É compromisso com o seu caráter. É compromisso com aquilo que Ele é e ensina. Oséias repete essa ideia de Samuel. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Sacrifício aqui não é esforço, sacrifício aqui são as ofertas. Toda aquela lista de ofertas. Pois desejo misericórdia e não sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que é conhecer Deus? Não é um curso de teologia. Conhecer Deus é intimidade com Deus. É andar com Deus. É respirar com Deus. É amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia. Andar com Deus é aprender a ser igual a Ele. Abraão, anda na minha presença e tu serás perfeito, porque quem anda comigo se torna igual a mim. Mateus 5,48, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como é que alguém se torna perfeito como Deus? Andando com Ele. Andando com Ele. Aleluia. Salmo 51, verso 1. Olha o clamor do salmista. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade é graça. Veja como a graça está escondida atrás de algumas palavras na Bíblia hebraica. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aleluia. Segundo a tua benignidade. É o recede aqui. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Não porque eu ofereci uma oferta cara. Não porque eu comprei um boi de 5.000 reais. Mas segundo a tua misericórdia. Aleluia. Irmãos, a gente não dizima, não oferta para alcançar algo. A gente dizima e oferta para agradecer.
Senhor, te agradeço, aqui está. Que o teu reino continue se espalhando sobre a terra. Aquela passagem que Abraão recupera Ló e entrega uma oferta para Melquisedeque de Salém, sacerdote. O final do texto, e Abraão ofereceu o dízimo. Só que antes vem o quê? Vitória, 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 vitória. Aleluia, aleluia. Você tem motivos para agradecer a Deus? Aleluia. A finalidade da lei é apontar para Cristo. Ela mostra que não podemos por nós mesmos obedecer à lei de Deus e que só Cristo é o verdadeiro substituto por nós na cruz. Sempre foi a graça. Eu estou destacando a graça na antiga aliança porque para pararem de falar que não havia graça na antiga aliança. Um outro exemplo, Jonas e Nínive. Esse texto aqui é fantástico. Jonas, vá para Nínive, a Síria, cruéis, sanguinários, e anuncia, não é anuncia arrependei-vos, anuncia que eu vou destruir a cidade. Mas Senhor, aquele povo é difícil, eu sei, mas eu preciso de você. E aí o Jonas foi para o outro lado, vocês conhecem a história. Mas vocês também lembram da história, o que Deus fez para mudar a cabeça de Jonas. O que Deus fez para colocar Jonas lá na frente da cidade. Isso é graça. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Aquela geração está apodrecida, corrompida, mas há uma chance. Deus não falou para Jonas. Deus nunca conta a história toda. Irmãos, quando Deus manda, obedeça. Ele não tem obrigação de contar a história toda. Mas se Ele fala, Ele tem um motivo. Se Ele faz, tem um motivo. Ele não tem obrigação nenhuma de explicar coisa alguma para nós. Às vezes Ele explica. Mas às vezes a gente só vai entender depois. A maioria das vezes a gente só vai entender depois. E algumas vezes só na eternidade. Ô Jonas, aí Deus coloca na cara de Nínive e diz a palavra assim, ó. Jonas entrou na cidade de Nínive, andou um dia inteiro, não era uma cidade pequena, e então começou a anunciar, nada de arrependei-vos. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Vem cá, irmãos. Quem quer destruir, destrói. Ele deu 40 dias ainda. Pergunta para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra até teve um aviso, né? Por causa de Ló. Mas, se Deus quer destruir, destrói. Primeiro ele coagiu Jonas a chegar lá. Não foi, Jonas, você me obedece? Não. É ferro e fogo. Segundo, daqui 40 dias, vocês têm 40 dias para pensar, hein? Isso é graça. E o que Jonas não esperava, mas Deus esperava, houve um arrependimento da cidade. E Deus perdoou aquela geração. Aquela geração não foi destruída. Depois surgiu uma outra geração rebelde e tal, mas foi destruída. Mas aquela geração foi poupada da destruição. É graça. Aleluia. A gente percebe a graça nos Salmos. Volta-te, Senhor, Salmo 6,4. E livra a minha alma, salva-me por tua graça. Aleluia. Sempre será graça. Ah, mas eu não mereço, esses que estão sendo consagrados. Eu não mereço, eu sei. Quer falar para mim que não merece? Eu sou a pessoa que eu mais sei o que é a graça de Deus. O que é Deus te dar sem você merecer. Salmo 40, 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Interessante, graça e verdade aparecem sempre juntas. É interessante, agora vamos para a nova aliança. A nova aliança não trouxe a graça, a nova aliança trouxe uma graça completa, trouxe uma graça que os próprios profetas ansiavam em ver.
1 Pedro 1,10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Irmãos, como os profetas queriam a conversão de Israel, como os profetas queriam a conversão do mundo inteiro, porque eles sabiam que a salvação nunca foi só para Israel, era para o mundo a partir de Israel. E eles não viram isso. Mas com a vinda da graça completa, a vinda de Cristo Jesus, o Evangelho passou para todas as nações. Ou você é judeu, quem que é judeu aqui? Pode ser que tenha. Tem algum judeu? Então você é um não judeu. A graça alcançou todas as nações. Joel capítulo 2, versículo 28, a profecia do derramamento do Espírito. Antes o Espírito Santo agia plenamente, perfeitamente, mas ali, lá do outro lado, aquele sacerdote, aquele profeta, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, era pontual, era raro. Aí Joel fala assim, virá um tempo, nos últimos dias. E os últimos dias começou na cruz e na ressurreição. Eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Todos. Filhos e filhas. Velhos, idosos, moços, patrões e empregados, aqui diz escravos e escravas, todos serão cheios do meu Espírito. É a graça completa. Aleluia. Todo salvo pode ser usado como Eliseu, todo salvo pode ser usado como Moisés. Claro, cada um tem um ministério, mas não ficou restrito ao passado. É só se colocar na presença do Senhor. E o Mar Vermelho vai abrir também, hoje. O morto vai ressuscitar. Se eu pudesse agora falar, quais milagres você viu ou Deus usou você para fazer? Vai ser um monte. Pessoas desenganadas pelo médico, curadas. Não é mais um povo escolhido e dentro do povo fiéis. Agora é um povo fiel. Para ser igreja de Cristo, não estou falando de igreja local, igreja espiritual. Para ser igreja de Cristo, tem que ter um compromisso com Deus, tem que ter um compromisso com a palavra, e todos serão cheios do Espírito Santo. É interessante que, quando na antiga aliança se fala de Hades e seio de Abraão, que é ali naquela região, né? Porque o Messias era uma promessa. E Abraão estava ali com uma turma, os fiéis. Não no Hades de treva, mas do outro lado, do abismo. Lucas 16 fala sobre isso. Lá estava Abraão. Nem estava nas trevas porque havia uma promessa. Nem estava no céu porque havia uma promessa. Era uma situação intermediária, transitória. E na nova aliança, não se fala mais no seio de Abraão. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino, disse o ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Paulo fala que o paraíso é terceiro céu. Não se fala mais da igreja lá, no seio de Abraão. A igreja agora está no paraíso. Porque a graça é completa. Já não é mais uma promessa. Ele veio, ele venceu. Aleluia! O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio, ele venceu. Aleluia. Isso significa graça completa. Estamos caminhando. Há dois tipos de graça. Vocês estão anotando isso? Quem está anotando? Será que vai chover hoje? Está com cara de chuva. Mudar de assunto, né? Existe a graça incondicional. Mateus 5,45. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Você viu que o sol, não importa se a pessoa é fiel a Deus ou infiel, o sol é o mesmo. A chuva é a mesma.
A gente tem que tomar muito cuidado, as pessoas têm que tomar cuidado. Oh, mas Deus está compartilhando do que Ele tem comigo, mesmo que eu não esteja nem aí. É verdade. Por mais ímpio que seja a pessoa, ela ainda desfruta o que Deus fez. Da fruta, da beleza, da família que Deus instituiu. Mas após a morte, a pessoa é banida completamente de tudo que Deus é, de tudo que Deus fez. O ímpio desfruta do que Deus fez, mas após a morte, ele não terá mais acesso a nada do que Deus fez. Então, desfruta de uma graça incondicional. Mas isso não é para sempre, é só enquanto estiver aqui. Agora os fiéis vai desfrutar da presença do Senhor para sempre. Aleluia. Mas então, há o amor de Deus, a graça incondicional, mas existe a graça condicional. Que depende da nossa reação, aí entra a fé. A fé é um compromisso assumido. Mateus 13:58 diz que em Nazaré o Senhor Jesus fez poucos milagres. Ué, mas Deus não é cheio de graça? O Senhor Jesus não tem poder para curar? Tem. Ele não ama? Ama. Mas diz assim, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Irmãos, a graça age, para a graça agir, aspectos dessa graça, chamada graça condicional, tem que haver uma reação, tem que haver uma autorização. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Tem que haver uma reação. Depois eu vejo, não brinque com a sua eternidade. O depois pode ser que você não tenha, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. É preciso decidir já. Irabasturianda. A graça está sendo oferecida, mas a graça não vai agir sem que você autorize. A graça não vai agir, meu irmão. A graça não vai ser completa. Tudo que Deus tem para mim e para você não vai ser completo se nós não autorizarmos. E como é que autorizo? Buscando a Deus. Se consagrando. Aleluia. Tempo com Deus. Passemos mais tempo na presença do Senhor. 1 Pedro 5,5 ainda fala sobre a graça condicional. Aos humildes, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. Aos humildes concede graça. Aleluia. A graça, portanto, ela pode ser aceita ou rejeitada. Falando da graça condicional. Não essa graça genérica, esse amor que Deus manifesta para todos, mas aquela específica, principalmente aquilo que a cruz conquistou para nós. Ela precisa ser aceita e ela pode ser rejeitada. Hebreus 12:15. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Existe uma corrente teológica, o pastor Carlos falou sobre isso, que alguns creem que quem é salvo está condenado a ser salvo, não pode mais mudar de ideia. É claro, estou simplificando um pouco. Não, já aceitou Jesus, azar teu, agora você vai para o céu. Não, mas eu quero pular do barco. Não pode. É claro, estou forçando a barra aí, os calvinistas vão ficar bravos. Mas eu creio que a graça pode ser rejeitada. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. É fácil abandonar a graça de Deus. Esfriar, irmãos, é a coisa mais fácil. Para baixo você desce andando, você desce correndo, você desce rolando. Para baixo é a coisa mais fácil. Agora para cima tem que se esforçar. Para esfriar é só deixar no canto. Para esquentar tem que aplicar energia ali. Para ficar firme tem que buscar. Tem que se esforçar. A graça elimina o mérito, mas não o esforço. A vida com Deus envolve esforço, envolve compromisso, envolve dedicação. Irmão, mas eu tenho que me esforçar para continuar salvo? Sim. Para estar na presença de Deus, a gente tem que se esforçar, sim. Conhece algum versículo? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, mas não vá para o inferno. Arranca fora. Claro que a gente sempre acha uma alternativa mais fácil, né? Mas se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Se esforce.
Despojai-vos de toda mentira, de toda maldade, de todo engano. Se livre dessas coisas. Eu já libertei vocês. Está indo atrás disso por quê? Se esforce, renuncie, abra mão, saia correndo. O pecado, o Satanás a gente enfrenta, mas o pecado a gente corre. Corre, mas corre quem? Capivara. Não pode brincar com o pecado. Porque ele é sedutor. Não brinque com o pecado. Ah, mas é só um pouquinho. Não brinque com o pecado. O pecado tem uma característica fundamental. Ele dá prazer. Segundo, ele não satisfaz. Ele exige doses maiores. E um abismo puxa outro abismo. Se ele satisfizesse, estava todo mundo feliz pecando. Mas é uma angústia na alma. Começa com um pouquinho, vai com um pocão e daqui a pouco a pessoa está engolida. Agora a santidade satisfaz. A água viva satisfaz. O pão vivo satisfaz. E numa geração tão corrompida, estamos aqui louvando a Deus, estamos aqui consagrando pessoas que estão dizendo: olha, eu quero trabalhar mais para o meu Senhor. Na verdade, a igreja já identificou que você disse isso e está te separando. Porque primeiro vem um compromisso e depois a consagração. Consagração não dá compromisso com Deus. É o compromisso com Deus que faz a igreja reconhecer. Aleluia. E para terminar, Apocalipse, o último versículo da Bíblia. Já leu o último versículo da Bíblia? Coisa rica. O último versículo da Bíblia é depois do penúltimo. Olha aqui, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia! Era uma igreja perseguida. A igreja, para quem o Apocalipse foi escrito, era uma igreja sob perseguição do Estado romano. Uma igreja sofrida, dolorida. E Deus mostrou, olha, o ímpio será julgado. O maldito anticristo, o maldito falso profeta serão julgados. Satanás será julgado. E haverá novos céus e nova terra para os fiéis. Perseverem, perseverem, não desistam. Não está doendo, mas não desista. Com Deus não é fácil, mas com Deus a vitória é certa. Erabasturianda. Ninguém disse que com ele seria fácil. A Bíblia sempre diz: com ele é possível. Erabasturianda. E para consolar a igreja, todo o livro do Apocalipse é um consolo, mas para terminar disse: olha, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, para vocês continuarem lutando, para vocês continuarem fiéis, para que vocês continuem na rocha. E 2 Coríntios 13, 14, já estou encerrando. Não estou encerrando o culto, só estou encerrando a mensagem. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Orar? Encerrando o culto? Ficamos em pé, irmãos, mudar de posição. Aleluia. Aleluia. Ah, está difícil. Mas não abandone a graça. Que a graça do Senhor te encha. Você que está em casa, você que está assistindo posteriormente, não importa, os que estamos aqui. Não desista da graça, busque a graça. Seja cheio da graça. Cresça na graça. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você dissesse: Senhor, eu permaneço na tua graça. Nessa oração declare: Senhor, eu continuo firme na graça. Eu quero mais graça. Eu não desisto de ti, Senhor, da tua graça, pois sem ela eu nada sou. Faça essa oração agora. Pode começar a sua oração. É a tua oração que Deus quer ouvir. É gratidão, é gratidão, é gratidão. É dependência completa.
A minha graça te basta, diz o Senhor. A minha graça é suficiente para você vencer. A minha graça é suficiente para você passar por esse vale. A minha graça é suficiente para consolar o teu coração aflito. A minha graça te basta. Rogamos a Ti, Senhor, por cada um de nós, cada um dos nossos ouvintes. Que essa graça, essa misericórdia, esse grande amor continue conosco, porque nós continuamos agarrados em Ti, Senhor, e de Ti não largamos, e de Ti não deixamos, pois sei que a Tua graça é suficiente para vencermos tudo, em nome de Jesus.